Hello, good morning, good afternoon, good evening. Tudo bom, amigos? Bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa plataforma EAD da Netcom. Meu nome é Tássio Adrian, eu sou professor de Inglês Instrumental 1. Meus amigos, é um prazer ter vocês aqui comigo. Umas dicas para aproveitar bem os nossos estudos aqui, nosso sagrado tempo. Amigos, a gente precisa de um local tranquilo, se sair do celular e ter um lápis e papel por perto, tá? Maravilha. Então, senhores, dando prosseguimento na nossa meta, vamos continuar aqui com termos técnicos. A gente precisa terminar esse conteúdo para a gente poder fazer nossa última prova e vocês poderem ser aprovados na nossa disciplina de Inglês 1. Meus amigos, na aula passada a gente já viu alguns desses termos técnicos, não esses, mas outros. Mas esses aqui que eu separei para vocês são muito importantes também, porque eles aparecem em muitos manuais técnicos, em muitos manuais de usuário, em muitos manuais que você precisa estar manuseando para instalar uma máquina, para consertar ela ou simplesmente para usar ela mesmo no dia a dia. O inglês ele é a língua da tecnologia, né? Como eu já falei antes. A gente está passando por uma revolução tecnológica. E essa revolução tecnológica ela tem uma língua, ela acontece em inglês. Então é bom a gente saber certos termos para a gente não ter problema quando a gente vê eles por aí em manuais, tá? Para a gente não se embananar, digamos assim. Porque são termos que podem parecer muito simples ou podem levar a pensar que é uma coisa quando na verdade é outra, tá? Então maravilha. Alguns desses termos são esses aqui. Então, gente, a gente viu na aula passada o turn off. Turn off seria desligar. Da mesma forma que o turn on é exatamente o contrário, né? Porque o off é o contrário de on. Então, on é ligado. Turn on seria ligar ou ligue. Como eu disse, não tem só uma palavra para dizer ligue, que nem em português, né? E existe a palavra vire ligado, uma coisa assim. Faça ligar. Seria mais ou menos isso. Então, ligue é turn on. A palavra device é muito interessante, porque ela é dispositivo. É a palavra que significa dispositivo. Então, device, você vê várias vezes as pessoas se referindo a um celular como device, a um computador como device, a um relógio como device, a uma TV como device, um ar-condicionado como device. Então, tudo que é dispositivo, tudo que é aparelho, é um device, tá? É uma palavra bem genérica. Então é bom a gente saber dessa palavra device, porque ela aparece bastante também em manuais. Electric power. Trouxe esse termo justamente para a gente discutir. Não só o electric, que é elétrico, né? Mas o power. Power, gente, é poder, com certeza, poder. Mas é também energia, tá? Dependendo da situação, é energia também. Vocês lembram lá dos Power Rangers? Power Rangers, o que era? Power, poder, Rangers, é tipo soldado ou guardião. Então são os soldados do poder, mais ou menos isso. Os guardiões do poder, os soldados do poder, né? Nesse sentido aqui, o power já não vem a ser poder, vem a ser energia. Mas no final das contas, energia e poder são sinônimos, não é isso? Então, electric power, dependendo da situação, pode ser energia ou dependendo da situação pode ser poder. Maravilha. Device. Tá aqui de novo, mas já tirei. Normal operation. Operação normal. Ou seja, é quando uma máquina está respondendo normal. Está em uma operação normal, em modo de operação normal. Não tem nada errado com aquela máquina. Normal operation. Essa próxima é bem interessante, a gente entender a construção desse termo. Operation in Self-Protection. Então, operação, né, em protection, proteção. E esse self, gente, self. A gente lembra do selfie foto. O que é uma selfie foto? Uma selfie foto é uma foto que você tira de você mesmo, né? Se você pede para o seu amigo segurar o celular e tirar para você, não é uma selfie, não é isso? Selfie é quando você mesmo tira a foto. E o selfie, gente, em inglês é auto. Então o que é auto? O que é o self-protection? É autoproteção. O que é o self-service? O restaurante self-service. Autosserviço. Você mesmo se serve. Não tem garçom no self-service. Qualquer serviço self-service, você se serve. Tá? Autosserviço. Self.
Então, self-protection é autoproteção. Quando uma máquina está em operation self-protection, quer dizer que ela está operando em autoproteção. Ela está operando ali com o pé atrás, digamos assim. Ela está operando no modo que ela não está se permitindo fazer certas coisas por questões de segurança. Tá? Então tem coisa errada com essa máquina. Tem que ir lá consertar ela. E essa operação em self-protection é justamente para isso, em autoproteção. High and low. A gente já falou por cima dessa expressão, a gente precisa entender que high remete a alto, agora é o alto com L que a gente está falando, tá? Alto de ser alto mesmo, algo que está alto, acima. E low de baixo ou abaixo, tá? Então quando a gente fala de high temperature, alta temperatura. Quando a gente fala de high pressure, alta pressão. Quando a gente fala de low volume, volume baixo. Low pressure, pressão baixa. Before, after. Então eu trouxe aqui para a gente ver essa imagem. O que seria o before, after? É aquela história do antes e depois, tá? Isso faz toda a diferença no inglês, a gente saber. Isso daqui é muito importante a gente saber também, gente. Ter essa noção de que before está falando de antes e o after está falando de depois. After. E aí a gente lembra do boa tarde em inglês. Boa tarde em inglês. Afternoon. Afternoon. After porque é depois. E noon é meio-dia em ponto. Então o tarde em inglês é depois de meio-dia. Afternoon, tá? A gente fala isso em inglês. Não existe uma palavra para tarde em inglês. Não existe assim, boa tarde. Não existe assim, tarde. Existe o bom depois de meio-dia. É o afternoon. Alternator seria alternador, muito fácil, só trocar aqui o D, né? Amplifier, mesma coisa, amplificador. Tem muitas palavras que são parecidas, né? E a gente precisa ganhar essa confiança no sentido de que quando a gente olha uma palavra que parece português, parece a mesma em português, muitas das vezes é, tá? Não é 100% das vezes, mas quase 100%. É aquela que a gente está achando que é. Inclusive tem muitas palavras que se escrevem exatamente da mesma forma em português e em inglês. Continuando aqui na coluna da direita, nós temos o termo overload. Overload é um caso clássico de um termo que são duas palavras que se juntaram para fazer uma nova palavra. Isso acontece muito no inglês, tá? Over é uma coisa e load é outra coisa. Load, gente, é o mesmo load que aparece lá no loading. É o mesmo load de download. É o mesmo load de upload, tá? Load em inglês quer dizer carga. Carga. Quando a gente fala download, down é baixo. Down é outra forma de falar low. Então a gente tem download, é carga abaixo. Carga descendo. Descendo a carga. Então é baixando. Baixando alguma coisa. Quando a gente fala up, a gente está falando para cima, né? É um sinônimo de high, up. Upload, carga para cima. Carga subindo. Então estou subindo alguma coisa na internet, tá? Upload é subir uma coisa na internet. Download é baixar uma coisa na internet. E o overload? O que é o overload? Over é sobre. É algo que passou já. Está sobre aquilo ali. Então, gente, é uma sobrecarga. Overload é sobrecarga. É um estado perigoso que uma máquina pode chegar, pode entrar. Então a gente tem que aprender essa palavra justamente para a gente evitar aí acidentes. Em geral, essa palavra em algumas máquinas eu já vi que elas vêm inclusive como uma palavra emergencial. Em vermelho, às vezes piscando. Se a máquina está em overload, ela começa a piscar no modo diferente. Channels. Channels são canais. Exatamente isso, canais. Parece bastante, né? E é isso mesmo, mas não só canais de TV, mas canais de máquinas, tá? Bipolar Junction Transistor. Transistor de junção bipolar. É aquela história de trás para frente. Isso aqui é um termo composto e eu trago ele justamente para a gente ver ele de novo e ver como é que é a arrumação desse termo. Em inglês, quando a gente vai traduzir, o transistor vem para frente, né? Então a gente está falando de um transistor de junção bipolar. Device damage. Device damage é o mesmo dispositivo lá, né? Device. Só que o damage, gente, quer dizer dano.
dano. Então, dano ao dispositivo, tá? Dano ao dispositivo é um device damage. Inside, outside. São termos que são contrários um ao outro. Side, se a gente pegar só o side, vocês notem que é a mesma palavra com in na frente ou out na frente, tá? É a mesma coisa que overload, são duas se juntando para fazer uma. No caso aqui é side, que é lado, lado. In é dentro, gente, e out fora. Então, lado de dentro, lado de fora. Inside, outside. Alright. E amigos, mais uma vez eu vou lembrar vocês desses verbos super importantes. Eu considero esses verbos os 5 verbos mais importantes aqui nessa nossa primeira disciplina. Justamente porque eles ajudam muito a gente a ver, a gente entender parte dessas frases que são mais importantes nos manuais que a gente vai estar olhando para lidar no nosso dia a dia. Então, esses 5 verbos, eles são os verbos mais corriqueiros, tá? É o verbo can, que é o verbo de poder, isso, e eu posso, né? I can, eu posso. We can, nós podemos. Então, uma das coisas mais interessantes do inglês é que todas as pessoas, seja o I, que sou eu, seja o you, seja o ele, he can, seja o ela, she can, seja o nós, tá? Todas as pessoas, nenhuma delas vai fazer com que isso aqui mude. Diferente do português. No português eu posso, você pode. Então já mudou, né? Posso, pode. Nós podemos, mudou de novo o poder. No inglês continua a mesma coisa, gente. Isso é muito interessante do inglês. É um ponto super positivo que a gente tem nessa língua. O segundo verbo, o verbo need, tá? Precisar. Depois o verbo want, querer. Work, trabalhar ou funcionar. E o fix, que é consertar, ajeitar. Acredito que com esses 5 verbos, com muitos desses termos técnicos, com outros termos técnicos que a gente já viu, e com outras partes dessa nossa primeira disciplina, a gente tem como montar frases, a gente tem como responder em algumas situações no inglês, e a gente tem como interagir com a língua de uma maneira básica, né? Principalmente com manuais. Então é bom a gente saber esses termos técnicos e estender esse conhecimento sobre esses termos técnicos, tá? Como? Através justamente do manuseio de materiais específicos da área de vocês, tá bom? E, gente, isso aqui a gente vê no dia a dia. Muita coisa disso aqui a gente vê no dia a dia. De vez em quando a gente vê uma palavra high, com certeza na internet. Uma palavra inside. Sejam curiosos. Essa é uma das principais características de quem aprende outras línguas. Ser curioso. Sem curiosidade não dá certo, tá? Porque é um código. Queira ou não, é outro código. O português é um tipo de código. O inglês é outro tipo de código. E a tecnologia que chega pra gente, as máquinas, em geral, elas vêm nesse código, que é o código inglês, é a língua inglesa, tá bom? Então a gente tem que ser cada vez melhor nesse código para a gente conseguir se comunicar bem com as máquinas, com o mundo e ter cada vez menos dificuldade nessa língua, tá, gente? Então, amigos, a gente vai ficando por aqui. Aqui tá meu e-mail, meu WhatsApp, vocês sabem onde me encontrar. Eu sou todo ouvidos para as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, qualquer problema que tenham na língua inglesa, podem contar comigo, tá bom? Um abraço e até a próxima.